Então nesse vídeo a gente vai estudar retas do plano. Quais são os subconjuntos do plano que interessam a gente em álgebra linear? Na verdade são três, no caso do plano. A origem, as retas que passam pela origem e o plano inteiro. Ordenando eles em ordem crescente no sentido de que um está contido no outro. Então a origem está contida nas retas, passa pela origem, as retas que passam pela origem estão contidas no plano. Note que todos eles três contêm origem, e na verdade isso vai ser verdade para todos os subconjuntos que interessam a gente em álgebra linear, mesmo quando a gente estiver trabalhando em espaços de dimensão maior. Como que é a equação vetorial da reta? Então eu pego um vetor não nulo do plano, a reta que tem V como vetor diretor é o conjunto dos múltiplos de V. Múltiplos no sentido de que eu estou multiplicando V por números reais. Então é o conjunto dos vetores da fórmula lambda V com lambda um número real. Geometricamente o que a gente está fazendo é pegando um certo vetor, imagina que esse é o vetor V, aí a gente vai esticando ele para um lado, esticando ele para o outro, e o que a gente obtém como resultado disso é a reta inteira. Detalhe, qualquer vetor não nulo da reta você pode tomar como sendo o vetor diretor dela, não faz diferença. Como que são as equações paramétricas? As equações paramétricas são as equações da reta que a gente obtém quando a gente define coordenadas para o vetor diretor. Então, supondo que um vetor diretor que a gente escolheu tem coordenadas A1, A2, então, o que vai acontecer é que se a gente pega xy como vetor em L, como L é o conjunto dos múltiplos de V, então tem que existir um lambda, tal que xy seja igual a lambda vezes A1, A2. Então, igualando agora coordenadas a coordenadas dos vetores, o que a gente obtém é que x é lambda 1, y é lambda 2. A gente chama de equações paramétricas essas duas equações porque lambda é um parâmetro. Isso significa que ele está livre para tomar qualquer valor real. À medida que você vai escolhendo valores reais para lambda, você vai tendo os valores de x e y coordenadas dos vários vetores da reta. Então, por exemplo, se a gente pegar para vetor diretor 1 menos 1, então a equação da reta é a reta definida como conjunto de vetores que são múltiplos de 1 menos 1. A gente escreve frequentemente, abreviando isso, L como sendo 1 menos 1 entre esses dois parênteses com ponta, aí que em inglês chama de diamond, e aí quando eu precisar me referir a eles eu vou falar como diamante. Então L entre definido como o 1 menos 1 entre os diamantes, isso significa a reta gerada por esses dois, ou a reta que tem esses dois como vetor diretor. Toma cuidado para não confundir com o produto interno, porque a gente também usa lá os diamantes. Mas lembra que no produto interno a gente sempre tem dois vetores separados por uma barra. Então, no caso da reta, a gente tem somente um vetor. As equações paramétricas, portanto, vão ser, nesse caso, x igual a lambda vezes 1, y igual a lambda vezes menos 1. Então, vai ser x igual a lambda, y igual a menos lambda. Se a gente quiser desenhar essa reta, a reta de vetor diretor 1 menos 1, então está aqui a base canônica. Pega um vetor V e estica o vetor para cima e para baixo, o que a gente tem é a reta L. Como é que a gente acha um vetor normal à reta? Então, suponha que V, A1, A2 é um vetor não nulo, eu vou pegar para V perpendicular o vetor A2 menos A1. Mas, na verdade, eu vou escolher esse vetor quando for conveniente, ou qualquer outro múltiplo dele serve. Porque se esse vetor é perpendicular à reta, na verdade, qualquer múltiplo dele vai ser não nulo, vai ser perpendicular, também perpendicular à reta. Então, no nosso caso aqui, eu estou pegando V perpendicular como sendo A2 menos A1, mas eu podia pegar menos A2, A1 ou qualquer múltiplo dele. Por que esse vetor é ortogonal? Porque se eu faço o produto interno, eu estou fazendo o produto interno de A1, A2 com A2 menos A1, então eu tenho que multiplicar primeiro as primeiras coordenadas, depois as segundas coordenadas e somar o resultado. Quando eu faço isso, o que eu obtenho é A1, A2 mais menos A2, A1. Mas quando eu somo, dá zero. Então, de fato, esses dois vetores são perpendiculares, porque a gente já viu que tanto faz dizer que os vetores são perpendiculares, quanto dizer que o produto interno deles é zero. Por exemplo, se a gente volta para o vetor V igual a 1 menos 1, se eu pegar estritamente falando o vetor que eu considerei no slide anterior como sendo V perpendicular,
o que eu obtenho é menos 1, menos 1. Eu prefiro me livrar do sinal para ficar mais fácil de trabalhar, então vou pegar o vetor 1, 1, nesse caso. E desenhando o vetor V perpendicular, o que a gente tem é o vetor 1, 1. O vetor, esse vetor que está aí na figura. Como é que a gente acha a equação cartesiana da reta? A equação cartesiana é a equação que é obtida a partir do vetor ortogonal. Então, imagina que V diferente de zero a gente escolheu como sendo vetor diretor da reta. E V ortogonal é o vetor que a gente pegou para ser um vetor ortogonal, que pode ser, no caso em que o vetor tem coordenadas A1, A2, a gente pode pegar como A2 menos A1, como a gente já viu. Então, L é o conjunto dos múltiplos de V. Se eu quiser falar em termos de ortogonais, eu considero a reta como o conjunto dos vetores que são ortogonais a o vetor V perpendicular. Isso é a mesma coisa que dizer que W e V perpendicular, o produto interno deles é zero. Então, atribuindo coordenadas ao vetor V, A1, A2, e dizendo que V tem coordenadas XY, dizer que W tem coordenadas XY, então dizer que W é ortogonal ao vetor V perpendicular. Bom, W tem coordenadas XY, V perpendicular vai ser, por exemplo, A2 menos A1. Quando eu faço o produto interno dos dois, dá A2x menos A1y. Para eles serem perpendiculares, eu preciso que isso dê zero. Então, essa é uma equação cartesiana da reta. E é claro que eu posso pegar essa equação cartesiana como eu podia trocar ela por menos A2x mais A1y igual a zero. Também daria, sei lá, até pegar 2A2x menos 2A1y igual a zero. Todas essas são equações cartesianas da reta. Então, não é uma equação específica, tem qualquer, uma e qualquer múltiplo não nulo dá. Por exemplo, voltando ao exemplo anterior, a gente tem V como sendo o vetor 1, menos 1, a gente pegou o V ortogonal, V perpendicular como sendo o vetor 1, 1. Então a equação cartesiana vai ser dada por xy, que é um vetor genérico da reta, tem que ser perpendicular ao vetor V perpendicular, que é o vetor 1, 1. Quando eu faço o produto interno dos dois, eu obtenho x mais y, portanto a equação cartesiana vai ser x mais y igual a zero. No entanto, é essencial que você lembre da definição da equação cartesiana em termos do produto interno, porque ela vai ser utilizada constantemente. Toda vez que a gente precisar se referir a alguma coisa geométrica e relacionada à equação cartesiana, a gente vai ter que reverter para a equação cartesiana em termos do produto interno. Então é essencial que você nunca esqueça que a equação cartesiana, na verdade, corresponde a fazer o produto interno de um vetor genérico da reta, xy, por um vetor perpendicular à reta. Outro exemplo. E se a gente quiser achar o vetor diretor para a reta L, cuja equação cartesiana é 2x mais 3y igual a zero? Como é que a gente faz isso? Então, a gente lembra da definição. Então, pela definição, a gente tem que xy é um vetor da reta L, então isso significa que, usando a equação cartesiana, xy tem que satisfazer a equação 2x mais 3y igual a zero. Em termos do produto interno, isso significa dizer que o produto interno entre o vetor xy e o vetor 2, 3 tem que ser igual a zero. Portanto, 2, 3 é o vetor normal de AL. Ah, mas se 2, 3 é o vetor normal, então um vetor perpendicular a esse vetor vai servir como vetor diretor. Mas agora eu pego a brincadeira, pego V perpendicular como sendo 3 menos 2. Então, 3 menos 2, que é o vetor perpendicular ao vetor normal, passa a ser um dos vetores possíveis a tomar como vetor diretor. Então, a reta que tem equação cartesiana 2x mais 3y, como ela tem 3 menos 2 como vetor diretor sobre a reta, então esse cara pode ser tomado como um vetor diretor da própria reta. Então, com isso a gente achou... É como se a gente estivesse dizendo... se você quiser pensar assim, se a gente começar com o vetor diretor e pegar o vetor perpendicular, se a gente pegar agora o perpendicular ao vetor diretor, a gente volta para um vetor que está sobre a reta. É isso que a gente utilizou para resolver esse exercício. Resumindo, se a gente tem que ver a 1, a 2, não nulo, um vetor do plano,
Como é que é a equação vetorial da reta que tem vetor diretor v? É o conjunto dos múltiplos lambda v do próprio vetor v. Como que são as equações paramétricas? São as equações que você obtém dizendo que se um vetor xy está na reta, então ele tem que ter coordenada, primeira coordenada, lambda 1, que é o múltiplo lambda vezes o parâmetro vezes o primeiro coordenada do vetor diretor, e y lambda 2, que é o parâmetro vezes a segunda coordenada do vetor diretor. E a equação cartesiana, já que a 1, a 2 a gente está tomando como vetor diretor, a gente pode tomar a2 menos a1 como vetor normal, consequentemente a equação cartesiana vai ser a2x menos a1y igual a zero. Tá? Lembrando que os coeficientes da equação cartesiana definem o vetor normal à reta, porque, de fato, o que a equação cartesiana é o produto interno entre um vetor normal à reta e um vetor genérico xy sobre a reta.